consequentemente, aumentamos a nossa fé. Deus, o Pai de todos nós, nos impulsiona sempre para frente na busca da fé com humildade. Fé que nos ajuda em tudo que devemos fazer de coração, voltado para o bem, com equilíbrio em todos os momentos. Fé até pelo ato de viver. Então, depois dessa belíssima página de Baltazar, vamos aos nossos avisos de costumes, pois tem sempre alguém chegando pela primeira vez na nossa casa. Nós dispomos do serviço de radiação e preces. Basta colocar os nomes com endereço completo uma vez por mês nas caixinhas azuis que ficam na entrada da casa. A irradiação para os encarnados. Caso a pessoa tenha ideias suicidas, colocar esta observação. E a prece para os desencarnados. Colocar a data de nascimento e desencarne. Caso tenha ocorrido através de suicídio, colocar também esta observação. Aqueles que desejarem conversar com alguém no final da reunião, dirijam-se aqui à mesa e nós indicaremos uma pessoa para atendimento fraterno. A casa oferece o curso de valorização da vida aos sábados às 16 horas. É um curso sem pré-requisitos. Você que tem 60 anos ou mais, participe do Centro de Convivência Vicente Paulo, CCVP, que ocorre toda terça-feira, das 9 às 12 horas. A nossa casa também faz a distribuição de cestas básicas a famílias já cadastradas e quentinhas para pessoas em situações de rua. Para a manutenção desses serviços, nós aceitamos doações de mantimentos não perecíveis. E um aviso importante: está suspensa a coleta de caixas de leite, vidro, saco plásticos e alimento como açúcar, feijão. E continuamos a receber plásticos, PETs, papéis brancos, mistos e papelão, metais pequenos, alumínio, ferro e aço, e óleo vegetal usado. Para melhores informações, só nos procurar no fim da reunião. E pedimos a todos, por favor, que silenciem ou desliguem os seus celulares. De posse da página que nós recebemos ao entrar na nossa casa, é uma página do nosso querido Emmanuel, do livro Palavras de Vida Eterna, psicografia do nosso querido Chico Xavier. O título é Existimos. E Emmanuel nos diz assim: Existimos. Existem todas as criaturas saídas do hálito criador. A pedra existe, a planta existe, o animal existe. Existem almas nos passos diversos da evolução. Em sentido espiritual, no entanto, viver é algo diferente de existir. A vida é experiência digna da imortalidade. Há muita gente que se esfalfa, perdendo saúde e possibilidades em movimento vazio, quando não se mergulha nas tramas do mal, entretecendo reencarnações dolorosas. Há muita gente que destrói o próprio cérebro, escrevendo sem proveito, quando não expressa o pensamento para inspirar negação e crueldade, entretanto, em sofrimentos reparadores. Há muita gente que aniquila as horas falando a esmo, quando não se utiliza do verbo para ferir e enlouquecer o semelhante, adquirindo débitos escabrosos. Há muita gente que pede essa ou aquela concessão para frustrá-la, em atividade sem sentido, quando não a maneja, em prejuízo dos outros, criando lágrimas que empregará longo tempo para enxugar. Todos esses agentes da inutilidade e da delinquência existem, como todos nós existimos. Observa, assim, o que fazes. O berço confere existência, mas a vida é obra nossa. Do nosso querido Emmanuel. Então, depois dessa belíssima página de Emmanuel, nos levando a refletir sobre a importância da vida e de como viver a vida, elevemos o nosso pensamento a Deus, mentalizemos a figura amada e querida do Mestre Jesus e oremos assim. Deus, nosso Pai, de infinita misericórdia e bondade, Mestre Jesus, amigo de nossas almas, querido Clarencio, patrono desta casa, querido irmão Plácido, que também nos ajuda, Senhor, nas diretrizes do trabalho da casa. Pedimos a proteção e o amparo de toda essa pleide de espíritos amigos, Senhor, dos mensageiros de luz e de paz que aqui se fazem presentes. Abençoe cada encarnado e desencarnado, Senhor, que está aqui em busca de um consolo, de uma palavra amiga. Abençoe os companheiros que hoje, Senhor, nesta manhã,
falarão aos nossos corações. O nosso querido Carlos Alberto, que fará a palestra. O nosso querido seu José, que fará o comentário do Evangelho no momento dos passos. E o nosso querido Joaquim, que trará, Senhor, a comunicação do plano espiritual. Que todos possam ser inspirados e amparados pelos seus guias e mentores espirituais. E assim todos nós, nessa vibração de amor e de luz, pedimos a permissão a Deus, a Clarencio, a irmão Plácido e a todos os mensageiros de luz e de paz dessa casa, para darmos por iniciado, Senhor, mais um dia de reunião pública ao sábado pela manhã. Que assim seja, graças a Deus. Então, aos sábados, nós fazemos o estudo em torno do Livro dos Espíritos. Estamos na segunda parte, capítulo 5, Pluralidades e Existências. Hoje é uma questão única, 222. Leremos apenas o início para que o nosso companheiro tenha mais tempo para desenvolver o seu estudo. Considerações sobre a pluralidade das existências. 222. Se não há reencarnação, só há evidentemente uma existência corporal. Se nossa existência corporal atual é a única, a alma de cada homem é criada no seu nascimento, a menos que se admita a anterioridade da alma. Nesse caso, perguntar-se-ia o que era a alma antes do nascimento e se esse estado não constituiria uma existência sob uma forma qualquer. Não há meio termo. Ou a alma existe ou não antes do corpo. Se ela existia, qual era a sua situação? Passamos a palavra agora para o nosso querido Carlos, que Jesus o abençoe. Nosso bom dia a todos. É sempre com alegria que nós chegamos aqui na casa de Clarencio, uma casa que me é muito querida. Então, nossas primeiras palavras são de agradecimento a Deus e pelo convite que a gente recebe de voltar e estarmos aqui reunidos. É sempre muito prazeroso perceber que nós, no bom exercício do nosso livre-arbítrio, estamos exercitando esse livre-arbítrio para nos dirigirmos a uma casa espírita no sábado pela manhã, para ouvir falar de doutrina espírita, ouvir falar de Jesus, ouvir falar de Deus. Então é muito bom que já somos, né, já estamos utilizando bem o nosso tempo, fazendo boas escolhas, e numa casa tão séria, numa casa que tem um trabalho que só cresce. Eu tive a oportunidade de acompanhar esse trabalho bem lá no início, né, quando ainda não existia um centro espírita formado do jeito que está, e sabedores que cada um de nós tem a sua contribuição, tem a sua responsabilidade, tem o seu papel dentro da casa espírita. Saibamos aproveitar então essa misericórdia de Deus. E nós vamos começar exatamente desse ponto, falando de Deus, né? A companheira está tratando, a gente está na questão 222, e ao nos depararmos com essa questão, eu fiquei pensando muito naquilo que é mais importante, e a gente precisa estar sempre nas palestras, principalmente as palestras espíritas, estar abordando, que é a ideia de Deus. A doutrina espírita, bem no início, e o Kardec teve, embora a doutrina espírita não seja de Allan Kardec, a doutrina espírita é dos espíritos, mas o Kardec, a cada minuto que a gente se debruça para observar o Kardec, e nessa questão 222 é uma questão muito do pensamento dele, é muito interessante, mas a própria construção que ele trouxe no Livro dos Espíritos é algo que impressiona, porque ele começa o Livro dos Espíritos falando de Deus, que é o principal de tudo. Daí em diante, tudo é consequência, mas a causa, o principal é a ideia de Deus. E Kardec vem com a doutrina espírita, e veja, isso não é simples, porque a doutrina espírita, já na ideia de Deus, ela vem dizendo para a gente, nós não temos como compreender a Deus no estado que nos encontramos. Não é possível a compreensão de Deus. A nossa compreensão vai pelos atributos de Deus, que é a misericórdia, que é a justiça, que é a bondade, mas a compreensão ampla de Deus não está dentro das nossas possibilidades. Mas quando um pouquinho à frente, os espíritos dizem que existem 3 coisas no universo, a doutrina espírita traz para nós um divisor de águas de entendimento de Deus muito amplo. Porque quais são as 3 coisas do universo? Deus, espírito e matéria. Nós trazemos do nosso conhecimento, seja inconsciente, ou seja, da maioria das religiões,
uma ideia de Deus materializada. Uma ideia de Deus, quando a gente pensa em Deus, e é por isso que a Casa Espírita ela não trabalha muito com figuras, porque a doutrina com quadros, porque a doutrina espírita mostra para a gente que precisamos desenvolver o nosso pensamento. É o nosso pensamento a nossa grande possibilidade de entendimento. Não são as imagens, a gente não está condenando as imagens, mas nós espíritas precisamos desenvolver o pensamento para além da matéria, para além de uma imagem. Embora ainda para muitos de nós espíritas e para quase que a totalidade das religiões, haja uma materialização de Deus, haja uma ideia de que Deus é um velhinho de barba. E quando os espíritos dizem que existem três coisas no universo, Deus, espírito e matéria, já diz pra gente, Deus não é um espírito, Deus não é matéria. Então Deus não tem um corpo que o espírito vai ter na sua jornada evolutiva, e Deus não é um espírito. Por isso que lá no início, os espíritos disseram, não tentem compreender a Deus que vocês não são capazes. Saibam que ele existe e Jesus melhora a ideia para a gente, trazendo o principal. Deus é Pai. Então, para nós, Deus é espírito e matéria. Mas Deus não é um espírito? Não. Deus não é um velhinho? Não. Deus é Pai. Ah, mas então Deus não é um Pai que está ali me olhando? Esse olhar material, não. Mas Deus é Pai. Então, Deus criou, e também está no início do livro dos Espíritos, os espíritos, que somos nós, da sua individualidade, e criou a matéria para servir ao espírito, para que nós, ao lidarmos com a matéria, estabelecêssemos uma linha de progresso que a doutrina espírita vai explicar para a gente. Então é fundamental, e a gente vai traçar isso na nosso tema de hoje, a compreensão de Deus, porque Deus independe de religião. Deus é um desenvolvimento nosso de fé, de compreensão, de olhar para a natureza, e em qualquer olhar que nós tenhamos. E o Kardec fala, a gente não precisa ver a Deus. Como a gente, quando vê um quadro bonito, a gente não está vendo o pintor pintando, mas a gente sabe que por trás tem um pintor. Olha o pensamento de Kardec. Então, quando a gente olha o universo, a gente não está vendo Deus criando o universo, mas tem algo criando ali, como teve o pintor criando o quadro. E vai desenvolvendo em nós o pensamento. E vai, para nós espíritas, é muito importante, para qualquer um de nós, né, a ideia de nos aproximarmos de Deus. E cada vez que a gente se aproxima, a gente vai evoluindo. Principalmente com a ideia que Jesus trouxe de que Deus é Pai, Deus é bom, Deus é infinitamente misericordioso. Seguindo ainda no Livro dos Espíritos, na questão 100, o Kardec vem nos situar. Na ideia de que Deus é Pai, fica uma coisa implícita para todos nós. Todos, brasileiros, europeus, asiáticos, marcianos, todos somos todos filhos de Deus. Porque só existem três coisas no universo, Deus, Espírito e matéria. Então todos no universo somos irmãos. Então já está estabelecido nessa ideia de um Deus Pai, de um Deus Criador, que cria o Espírito, irmãos. Então somos todos irmãos. Seja consanguíneos na vida material, seja espirituais na casa espírita, seja espirituais com os amigos, ou seja em qualquer planeta. Todos fomos criados por Deus. Todos somos irmãos. Então essa é uma concepção muito importante. Na questão 100, o Kardec vem nos situar agora na individualidade. E onde nós estamos nesse momento aí de espírito? E o Kardec, que era muito bom, ou é, né? Porque ele existe enquanto espírito, de facilitar entendimento, ele diz assim, nós somos, a doutrina espírita diz pra gente, nós fomos criados simples e ignorantes, e aí já se estabelece também algo fundamental. Todos somos criados no mesmo ponto. E muitas vezes a gente conversa com os espíritos na obsessão, e o espírito, ele, mas eu não era espírita, isso aqui, tudo que está acontecendo aqui é muito esquisito, agora como é que vai ficar a minha vida que não era o que eu pensava? A doutrina espírita, ela não enterra as ideias cristãs,
ela vai trazendo algumas informações para a gente ampliar as ideias cristãs, até porque a doutrina espírita ela é cristã. Mas ela vem trazendo algumas ideias, e o cerne dessa ideia está na questão 222, considerações sobre as pluralidades das existências, quando nos coloca numa condição de entendimento desse Deus, de que todos somos criados no mesmo ponto, simples e ignorantes. E isso já resolve uma grande questão para nós que somos espíritas, espíritos e de qualquer situação. Justiça. Todos partimos do mesmo ponto, simples e ignorante. E o Kardec vem então classificar, olha, existe uma fase do espírito que ele é o espírito imperfeito, depois ele progride, passa a ser espírito bom, e depois ele progride mais ainda e se torna espírito puro. E aí vem demonstrar para a gente, então, que no plano de Deus, na construção de Deus, existe uma jornada para nós enquanto espíritos, saindo do mesmo ponto e caminhamos à frente. À frente aonde? Onde chegaremos? Lá na questão 625, modelo Jesus. E aí a gente então estabelece onde nós estamos, a distância que ainda falta alcançar para esse mestre, que veio até nós para nos ensinar e nos dizer o caminho e como chegar lá. Por isso que ele diz, ninguém vai ao Pai senão por mim. Esse por mim, ensinamentos que ele traz da maior pureza que nós podemos conhecer. Então nós já sabemos que Deus existe, que Deus não é um velhinho de barba, nós sabemos que somos espíritos, que somos individualidades, que não vamos nos perder no meio de um mar na ideia panteísta. Nós somos uma individualidade, já sabemos que a vida continua, já sabemos que somos espíritos imperfeitos, estamos caminhando. E ser espírito imperfeito não significa que nós tenhamos só o traço da imperfeição. Ser espírito imperfeito, no momento que nos encontramos, significa dizer que nós somos espíritos em que ainda prevalece os vícios além da virtude. Mas nós, enquanto espíritos imperfeitos, já temos algumas virtudes do próximo momento que vamos viver de espírito bom. E por que temos virtudes? Não somos bons? Porque nos bons espíritos, as virtudes superam os vícios. E nós ainda estamos, os vícios superam as virtudes. Mas já temos algumas virtudes. E precisamos agora, as nossas virtudes superarem os vícios, passamos na luta para bons espíritos. E de bons espíritos, chegaremos a sermos um dia o que Jesus é para nós. Um mestre, um professor, um irmão muito querido, que, como Emmanuel diz, a caminho da luz, foi designado para cuidar do nosso planeta há bilhões de anos atrás. É o destino de cada um de nós, nesse universo infinito, um dia termos a responsabilidade de cuidarmos de um planeta inteiro. Então a gente vai percebendo quanto a doutrina espírita, ela alarga o nosso horizonte de entendimento. Já sabemos que Deus existe, que somos espíritos, que a vida continua, que somos espíritos imperfeitos, mas estamos em progresso. Vamos estudar a lei de progresso lá na parte 3ª do Livro dos Espíritos, nas leis morais. E o Kardec ainda faz mais uma classificação lá no Evangelho dos Mundos, porque se o espírito evolui, ele sai de simples ignorante, ele sai de espírito imperfeito, ele vai se tornar um bom espírito, os mundos também evoluem. Então Kardec faz uma classificação, salvo engano, no capítulo 4 do Evangelho, ao capítulo 5, que a gente começa com o mundo primitivo, que é o mundo lá do espírito simples e ignorante, em que prevalecem os instintos, aí sobe um degrau, mundos de provas e expiações, já nos situamos. Somos espíritos imperfeitos e estamos num planeta de provas e expiações. Depois vai ter o mundo de regeneração. Então a gente vai vendo o progresso aparecendo o tempo inteiro. Então a doutrina espírita vai nos dando entendimento para que nós, ao olharmos para a vida, olharmos para essa vida de uma maneira diferente e cada vez mais compreendendo essa dimensão de Deus, essa ideia de Deus. E nessa compreensão que a gente vai tendo da vida, como ateu, como dependente da religião e como espírita, eu estava pensando nesse estudo que surge uma palavra que acaba nos alavancando, que acaba nos trazendo desconforto.
uma palavra nesse universo que faz algum movimento que pode nos levar para dois lados. Ou o lado de buscar a compreensão, ou o lado da revolta. E que palavra seria essa? Se a gente estivesse numa aula, a gente poderia fazer uma forca no quadro, a gente poderia brincar, mas não é uma aula. Então, a palavra é por quê? Surge uma palavra na nossa vida. Por quê? Por quê? Em que momento que surge essa palavra? Muitas vezes, ela vai surgir de diversas maneiras. Para nós espíritas, que tem um olhar crítico, em algum momento a gente olha para as diferenças no mundo, e o Kardec está falando muito na questão dos 2.2 também, por que tem o pobre e por que tem o rico? É um olhar que passa a nos incomodar. Passamos muitas existências despreocupados da situação do outro, porque farinha pouca, meu pirão primeiro. Não é assim que nós somos, espíritos imperfeitos, egoístas. Então, enquanto está tudo bem com a gente, eu estou pouco, ou com a nossa família, eu estou pouco preocupado com o outro. Mas estamos evoluindo. Em algum momento surge essa empatia, um olhar diferente, e a gente, por quê? Aquela família ali, tanto sofrimento, aquela família ali tão abastada. Por que tanta diferença no mundo? Que começa a contrastar com a ideia principal, Deus é bom. E muito filósofo, eu vejo hoje no YouTube, por não ter a compreensão ainda espírita, ele contradiz a Deus com essa falsa contradição. Se Deus é bom, por que tanta diferença no mundo? E a gente responde, se você compreendesse mais a Deus, buscasse mais a Deus, você entenderia. E a palavra-chave para responder o porquê é a reencarnação. Não tem como, eu pelo menos desconheço uma forma de compreender a bondade de Deus e a justiça de Deus, olhando o mundo que nos cerca e ao qual nós interagimos, sem a ideia da reencarnação. E como filósofo que questiona, ele não chegou na ideia de reencarnação e não precisa ser espírita. A gente já vai dar um exemplo aqui para chegar na reencarnação. O que precisa para a gente chegar na reencarnação, e eu tenho um exemplo muito interessante que eu vou trazer, é a nossa compreensão de Deus. Ao compreendermos Deus um pouco mais, vamos chegar na reencarnação. Eu estava vendo uma notícia no rádio ontem, que certamente, aos 20 anos, essa notícia não me diria muita coisa. Né? Aos 30 anos, talvez não. Mas o tempo vai passando e o nosso olhar para o mundo vai modificando pelas experiências que a gente vai vivendo, pelas dores pelas quais a gente vai passando. Que foi uma notícia como uma notícia qualquer, mas que não é uma notícia qualquer. É uma notícia que nos envolve, porque a gente fica olhando para o mundo e a gente vê para cada um de nós determinada situação que acontece num mundo de provas e expiações, que é o mundo que nós estamos, já diz, provas e expiações, espíritos imperfeitos. Então o que a gente aguarda nesse mundo? Alegrias ou sofrimentos? A gente aguarda alegrias, mas os sofrimentos de maneira geral é o desemprego, é a doença. Então são situações que a gente tem que conviver numa família muito difícil, às vezes. Então, as nossas vidas, elas podem ter... A Ivone Pereira fala muito disso, que ela teve uma vida inteira, ela fala isso no livro Recordações da Mediunidade, de sofrimento. Então foi uma vida inteira, não foi um fato em especial. É uma vida inteira, quem leu Recordações de Mediunidade, sabe, ela é médium, de sofrimento. O livro que eu daqui a pouco vou citar, que é um dos melhores livros que eu li, Memórias do Padre Germano, o Padre Germano também conta uma vida de sofrimentos. Mas tem também aquela vida que a gente leva, que ela está dentro das CNTPs, digamos assim, condições normais de temperatura e pressão, que a gente vai aqui um embate, vai outro, mas existem situações que acontecem, nessas situações, normalmente, aparece a palavra porquê. E na notícia de ontem, que eu vi no rádio, uma notícia assim, uma mãe saindo com uma filha do hospital, um carro em alta velocidade atropela as duas, atravessando normalmente. Não estava dentro da faixa, tudo normal. E um carro em alta velocidade atropela as duas. As duas voltam a ser internadas. A mãe teve alta, mas a filha está em estado gravíssimo e praticamente com parada cerebral. Ou seja, vai ser decretada
pode ser decretada a morte cerebral. E no complemento da notícia, o pai em frente, vendo tudo. Então, eu fico imaginando, meu Deus, que dor é esta? Eu não tenho... Tem dores na vida que eu penso que por mais empatia que a gente tenha, só quem vive sabe. O que é a dor, eu não consigo nem imaginar. O que é observar a tua família em um segundo. Né? Um segundo da existência é uma dor que cai. E aí você, de repente, vê um filho que pode não voltar à vida. Eu falo, meu Deus, mas esta não é uma exceção. Isso está dentro de um planeta de provas e expiações. É aquela notícia que a vida está bem, a gente faz um exame, vai no médico, quando você é jovem, você está sempre despreocupado, eu pelo menos estava, e é o médico, fazer exame de sangue é fazer exame de sangue. Você não está muito preocupado com essas questões, porque é só uma rotina. Mas o tempo vai passando e ir ao médico se torna uma preocupação. Será que está tudo bem? Será que o exame de sangue vai estar tudo bem? Será que a ultrassonografia vai estar tudo bem? A gente passa a entender que de uma hora para outra, um exame pode cair. Nosso, pode ser da esposa, pode ser de um filho, pode ser de um amigo, e receber uma notícia que está passando por uma situação muito delicada. Condição também de um planeta de provas e expiações. Então a gente vai percebendo que estamos vivendo a vida que é o grande milagre, a grande possibilidade que Deus nos dá enquanto espíritos. Nesse momento de espíritos imperfeitos, nós estamos passando por sobressaltos, por dificuldades, seja da existência, de uma existência inteira, seja de um momento específico, de uma notícia que rompe, e a gente, quando vê, se vê a braços, né, com uma dificuldade. Mas isso também acontece, esse porquê, ele não aparece somente quando estamos encarnados. Esse porquê vai aparecer também, e a gente participando da sessão de desobsessão, e eu gosto hoje muito do entender que a sessão de desobsessão, ela não é aquela sessão em que a gente tem um espírito mal do outro lado, um espírito bom, e um está perseguindo o outro. A sessão de desobsessão hoje é muito mais um atendimento espiritual, porque somos todos... Né? A gente tem que compreender que o obsessor, nós não somos tão diferentes do obsessor como nós pensamos. Ao longo dos anos eu fui ganhando essa compreensão. Nós não somos os mocinhos e quem está do outro lado os bandidos. Não existe isso na lei de Deus. Nós somos espíritos em progresso, com os nossos erros, com as nossas falhas, e muitas vezes passamos para o outro lado da vida e precisamos de uma ajuda. E uma das ajudas que Deus promove ao espírito que está sofrendo do outro lado é a ajuda de atendimento espiritual dentro de uma casa espírita, dentro de uma sessão. É uma das possibilidades que são ofertadas. E possibilidade para quem é médium, de conhecer, de tomar contato, de compreender as nuances, de escutar o que o espírito do outro lado está falando, como está lá no céu e inferno, nos depoimentos que o Allan Kardec colhe dos espíritos sofredores, dos espíritos felizes, dos espíritos que se suicidaram, para nos dar uma ideia. Então a doutrina espírita ela é viva nesse sentido, porque ela vai antecipando para a gente o que acontecerá na vida futura, para além do que Jesus nos ensina, porque Jesus nos ensina como proceder. E a doutrina espírita vai nos pontuando o que acontece quando eu procedo de uma forma, se eu tirar a minha vida. O que acontece? E se eu for caridoso, espírito feliz, o que acontece? Então o céu e o inferno vai mostrando para a gente. As obras de André Luiz vai mostrando para a gente as consequências que nós vamos encontrar do outro lado da vida das nossas ações. Vamos percebendo então, tirou-se o véu. O futuro está revelado para nós. Quando a gente vai no livro Os Mensageiros, nós estamos até estudando na nossa casa, Núcleo de Caridade Espírita Irmão Joé, André Luiz abre nos 10, 11 primeiros capítulos todo o relato de médiuns que pelas suas ações se encontram desiludidos do outro lado. É o palestrante que falava uma coisa e fazia outra, é o médium de grandes possibilidades que em vez de usar sua possibilidade mediúnica, ensinada pelo Chico como faz, como deve ser feita, como se deve utilizar a mediunidade, preferiu vasculhar o passado, descobrir as pessoas que conviveram com ele no passado e acaba derrotado. São as situações cotidianas de duas companheiras conversando, mas eu não conseguia exercitar a mediunidade, tudo era muito difícil, o meu marido era difícil, porque para nós tem sempre... Por isso que eu comecei a palestra de hoje chamando a atenção, quando nós vencemos as nossas dificuldades e elegemos um tempo da nossa vida para vir na casa espírita.
Seja para assistir uma palestra, seja para fazer a caridade, seja para trabalhar mediunicamente. É sempre decisão nossa. Ninguém nasce médium, nada acontece por acaso. E a mediunidade na nossa vida também não é por acaso. E lá nos mensageiros vem mostrando para a gente o que acontece. Então, numa conversa, mas você com toda dificuldade não poderia reservar um tempo da sua vida para fazer aquilo que deveria ter sido feito e que foi combinado anteriormente, do outro lado da vida? Porque ninguém nasce aqui, você vai ser médium. O livro de Mensageiro mostra que existe uma preparação, um envolvimento. E a palavra certa seria um investimento da espiritualidade em cada um de nós. E aí a gente vai começar então a responder o porquê. Porque lá nas sessões que eu citava de desobsessão, um dos porquês que aparece, o espírito é muito jovem, desencarnou muito jovem e chega naturalmente para ser atendido, né, através da mediunidade, seja de psicofonia, seja de incorporação, ele chega sofrendo, porque ele foi colhido muito jovem para o outro lado da vida. 18 anos, 20 anos, 21 anos, a idade que for. Ninguém espera, numa idade como essa, se ver no mundo espiritual, se ver afastado dos pais, se ver afastado dos amigos. Então chega do outro lado da vida, por quê? Pode até ter algumas ideias de Deus, pode ser espírita ou não, pode, mas é uma pergunta que se faz quando chega do outro lado da vida. Por que eu fui tirado da vida desta maneira tão jovem? O outro espírito, eu estava olhando aqui, outros casos que aparecem muito. Aí são espíritos jamais que viveram mais na Terra. Por que uma vida de tanto sofrimento? E aí começa a expor, em breves minutos, uma vida inteira vivida na rua. Uma vida inteira sem uma mão amiga. Uma vida inteira sem o que comer no dia a dia. Por quê? Olha os porquês aparecendo. Para nós, enquanto individualidade, para nós no olhar da sociedade. Eu imagino que esse pai, que de uma hora para outra vai buscar a filha e a esposa, deve aparecer. Por quê? De repente, se Deus é tão bom, por que a minha filha agora sendo tirada da minha vida? Então são os porquês. Cada um de nós tem os seus porquês em determinado momento. E a explicação que a gente vai encontrar, a abençoada doutrina espírita, já dita por Jesus, que é o Consolador prometido, está também numa palavra do porquê, numa palavra: reencarnação. A doutrina espírita vem mostrar para nós que nós não somos espíritos criados numa existência. A unicidade da existência não vai nos explicar racionalmente os porquês. Cuidei bem do meu filho, cuidei bem da minha família, por que isso está acontecendo? Cuidei da minha saúde a vida inteira, por que agora no exame me vem uma notícia tão grave e muitas vezes uma sentença de que aquela doença não tem cura? Mas eu cuidei da minha saúde a vida inteira, por quê? A unicidade da existência não vai nos dar esse porquê. E aí muitas vezes a gente passa para o outro lado da vida perguntando por quê. A compreensão de que Deus é bom, e olha o que o padre Germano, não era espírita, padre Germano, no capítulo 3, ele fala: Senhor, Senhor, que grande culpado fui na minha precedente existência. Padre. Então ele está conversando ali no pensamento dele, que é praticamente uma prece esse pensamento. Certo estou de ter vivido ontem e de que viverei amanhã, pois de outro modo não posso explicar a constante contrariedade do meu viver. Então, a fé desse padre é tão grande, ele já tem incutido nele uma certeza tão grande da bondade de Deus, que para explicar o sofrimento dele, e ele vem na sequência, não conheceu a mãe, não lembra da mãe, não teve pai. Ele vai contando na vida dele que a única alegria que ele teve durante toda a existência foi o cachorro sultão.
perseguido pelos padres, por ser um homem bom, por querer praticar a caridade, conforme Jesus ensinou, ele era muito perseguido. Então, uma vida de contrariedades, porque quando você contraria o poder, você é perseguido. Em 2024 a gente vê isso, basta no jornal. Qualquer um que queira contrariar o poder estabelecido, e o poder estabelecido ainda é o da vaidade, ainda é o do orgulho, ainda é o do egoísmo, porque é um planeta de provas e expiações. Contrariar o poder é sofrer ameaças, inclusive, de vida. E não era diferente com o padre Germano, que contrariava, naquele momento, 1700 e alguma coisa, o poder da igreja. Porque ele entendia Jesus não como a igreja trazia, mas como Jesus trouxe. Amar o próximo como a si mesmo, fazer a caridade, que a doutrina espírita resgata, com fora da caridade não há salvação. Então ele pergunta, ele conta um pouco de todo o sofrimento que ele tem, e mais à frente ele continua. Por que, pois, essa luta surda? Dele ser perseguido, dele estar sempre sendo contrariado. Por que essa contínua contrariedade? Se meu espírito não tem o direito de individualizar-se, além dessa existência, por que Deus, amor imenso, que no todo é amor, me destinou a esta horrível soledade? Não, não. Meu próprio tormento me diz que já vivi alhures. Já vivi. Então a gente vai percebendo que a fé em Deus é possível de fazer um padre chegar à reencarnação. A gente está falando que ele viveu antes da codificação espírita, então ele já tinha, pela ideia clara de Deus, então a importância que tem do nosso desenvolvimento da fé raciocinada, da fé em Deus, porque é a fé raciocinada que vai nos levar a essa dicotomia. Deus é bom e tanta diferença no mundo. E aí a gente vai compreender com a doutrina espírita que nós não somos do berço ao túmulo. A explicação, e também está lá no Evangelho, causas atuais das aflições. Causa que quando não tem a causa na vida atual, e a maioria das coisas que nos acontecem, algumas têm. A pessoa tem um vício na vida e fica doente por causa daquele vício. A gente consegue muitas vezes estabelecer uma relação de causa e efeito. Eu fiz algo que eu não devia e agora eu fiquei doente. Tem uma relação de causa e efeito direta. Não dormi as noites de sono que eu deveria dormir. Não tomei a água que eu deveria tomar. Então tem uma relação de causa e efeito de muitas coisas que nós não fazemos aquilo que deveríamos fazer. A gente olha, aqui eu errei. Aqui eu deveria ter feito diferente. Uma relação direta de causa e efeito. Mas tem muitas situações que não tem uma relação, não encontro. E lá no Evangelho, causas anteriores das aflições. É a reencarnação. Porque o espírito criado simples e ignorante, ele vai encarnar, desencarnar, encarnar, desencarnar. E nós vamos então compreender quando o espírito pergunta: por que morri tão jovem? Que é uma pergunta dolorosa, é um porquê sofrido. E a gente aprende, compreende com a doutrina espírita que a resposta está dentro de nós. A resposta está na nossa história. E aí vem, comumente, o segundo porquê. Por que não me lembro? Que a doutrina espírita explica para a gente no esquecimento do passado, que também muitos filósofos usam para dizer, se eu tive uma outra existência, e de maneira muito superficial, como Kardec fala lá no início, as pessoas ficam na superficialidade, se eu tive outras existências, por que não me lembro? E a doutrina espírita vem explicar, porque dentro do nosso processo de progresso, o normal é que no passado nós tenhamos feito coisas que nos trazem muito arrependimento, que nos trazem muitas dores. E por uma misericórdia de Deus, para que nós suportemos a nossa carga, a gente não lembra. Mas não lembrar não significa que esteja à parte. Porque tudo que nós fazemos é muito interessante,
que a minha mãe, eu sou espírita desde criança, e a minha mãe me trazia uma ideia, embora ela não tivesse, ela não tinha nem o primário, né? Mas assim, tinha a compreensão da doutrina espírita. E ela me explicou o perispírito de uma forma que eu nunca esqueci. Ela falava: meu filho, o perispírito é como se fosse um filme. Tudo que a gente faz, grava. Eu nunca esqueci isso. Eu falei, o perispírito, então significa dizer, e hoje com a tecnologia a gente entende isso. Nós, enquanto espíritos, é como o nosso olhar, o nosso sentir, fosse como fosse uma câmera. Tudo que nós fazemos, pensamos, vemos, fica gravado lá no perispírito, como fosse um HD. Então, a nossa vida, ela não é uma foto. A unicidade da existência é uma foto. Mas nós não somos uma foto, nós somos um filme. E o que é o filme? Uma junção de várias fotos. Então, nós espíritos, eu não sou o Carlos Alberto, eu estou o Carlos Alberto, mas eu tenho muitas fotos anteriores, muitas vidas anteriores, muitas encarnações anteriores. E para que eu compreenda muitas das coisas que me acontecem hoje, por que uma pessoa morre jovem? Por que de uma hora para outra a minha filha é atropelada? Por quê? Por quê? Por quê? A foto não vai responder. O que vai responder é o filme. Eu tenho que olhar para esse filme. Mas não é simples olhar para o filme. Porque nesse filme vai ter muita coisa mais dolorosa ainda, que somos nós no passado. Aquilo que nós fizemos no passado. E não é simples olhar para esse passado. E como Deus sabe que nós somos espíritos imperfeitos e precisamos ser protegidos, é como fazer revelações para a criança que ela não pode ter. Você não vai dizer para uma criança de 6 meses, o seu avô morreu. Não é assim que se trata uma criança. Você tem que tratar a criança com a compreensão que ela pode ter do mundo. Você tem que dar notícia para ela com a compreensão que ela é capaz de ter. E na situação que nos encontramos, não é simplesmente, deixa eu recordar o que eu fiz no passado. E o que será que eu fiz no passado? Aquele irmão que eu não gosto, o que será? Ou aquele irmão que não gosta de mim. O que será que aconteceu? Basta ler os jornais. O que acontece no mundo hoje, em 2024? Traição, mortes, violência. É o que provavelmente estará no nosso passado. Só que quando nós chegamos do outro lado da vida, pouco a pouco, encarnar, desencarnar, encarnar, desencarnar, do outro lado da vida, misericordiamente, alguns trechos desse passado são mostrados. E no estado de consciência do espírito desencarnado, a gente pede, como é que eu resolvo isso? E aí o consolo da doutrina espírita. Porque imagina você chegar do outro lado da vida e saber que errou. Inferno. Sentença dada. Essa é a ideia da unicidade da existência. Ou chegar do outro lado da vida, errei. E agora, o que eu faço? E a doutrina espírita nos diz que um pai amoroso, um pai bom, abre uma porta para que a gente refaça, para que a gente se ajuste com a lei. Não na ideia, eu escutei há uns 20 anos atrás a deusa lá do Leon Denis falando uma coisa que eu nunca esqueci. Ela falou, Deus não é pobre. A gente tem que parar de dizer essas coisas de que a gente está pagando os nossos pecados. Deus não é pobre para a gente ficar pagando coisas para Ele. É uma ideia também ainda minúscula de Deus. Eu estou pagando alguma coisa. Nós não estamos pagando. Nós estamos dentro de um processo educativo, de um pai que olha para o filho, quando a gente olha para o nosso filho, ou para o nosso irmão mais novo, ou começa aqui e a gente planeja que ele vai para uma faculdade. Nós planejamos sempre o futuro, o que é melhor para o filho. O que Deus planeja para nós, espíritos que somos filhos dele? Você começa aqui e você vai chegar lá na frente. A faculdade espiritual é chegarmos àquilo no modelo que Jesus trouxe para a gente. Essa é a nossa faculdade espiritual. E para chegar lá, tem dores. Porque para chegar na faculdade tem que estudar,
No meu caso, tive que muitas vezes abrir mão de um jogo fanático que eu sou ainda de futebol hoje, do meu time, porque para passar num concurso, você tem que uma noite mal dormida, porque tem que sacrifício. Ninguém conquista nada sem sacrifício. E é isso que a gente vai compreendendo. Só que quando a gente escolhe um atalho sem sacrifício, a vida vai nos mostrar, e a vida nos mostra, mas principalmente a nossa consciência. Como é que nós estamos de horário? Porque se deixar, eu vou até meio-dia, né? Até 10h50. Então, até meio-dia ninguém aguenta, né? Então, vocês fiquem tranquilos que a disciplina vai ser cumprida. Então, a gente vai percebendo que a vida é sempre uma grande oportunidade. E essas perguntas que a gente tem nas nossas dores, a doutrina espírita, a reencarnação vem mostrar para a gente. A história está em nós. Porque a ideia não basta sabermos que Deus é bom. Porque na nossa condição de espíritos imperfeitos, Deus é bom muitas vezes para a gente até o momento que está tudo bem na nossa vida. E quando alguma coisa destoa e vai destoar, quando alguma doença chega, e pode chegar, não é fatal que vai chegar, mas pode chegar. Quando alguma notícia difícil chega, e pode chegar, porque o planeta é de provas e expiações. Porque a nossa condição é de espírito imperfeito. Porque a nossa condição é do outro lado da vida. No estado de consciência, sentir a necessidade, porque a lei de progresso faz isso com a gente. Eu cito muito exemplo que é muito comum. É a pessoa, né, que dá muito golpe, e é aquela pessoa que compra o imóvel para pagar em 20 anos. Como é a sensação quando chega a última prestação que tem que pagar? É um alívio. Gente, só imagem, porque a gente não está pagando nada na encarnação, mas só uma imagem. Mas a pessoa honesta, ela tem o prazer de quitar uma dívida. Quitei a minha dívida, qualquer que seja. Nesse caso, nós não temos uma dívida para pagar a Deus. Nós temos uma dívida com a nossa consciência. Porque dentro do processo educativo que nós temos, a consciência já diz, não está legal. A gente precisa agora refazer com a lei. A gente precisa exercitar de forma que eu não vou fazer de novo e que eu estou agora me reharmonizando com a lei. Porque não tem outro jeito de se reharmonizar com a lei que é vivenciando, que é trazendo na prática, que foi tudo que Jesus fez. Jesus não foi um professor que escreveu um livro. Jesus exemplificou. Tudo que ele falou, ele exemplificou. E o que é cobrado de nós, o que é pedido a nós, cobrado não é boa palavra, o que é pedido a nós? Nos dado entendimento, em algum momento, nós vamos entender, para o espírito que pergunta do outro lado, por que morri tão jovem? Porque foi necessário. Porque dentro da programação que foi feita para o seu aperfeiçoamento, foi o melhor para você. Mas qual foi a causa? A causa está em nós. E no momento certo em que nós estejamos mais preparados, porque no momento que nós transitamos deste lado da vida para o outro, muitos de nós ainda fica muito preso à matéria, mesmo nós espíritas. Porque a gente tem as ideias espíritas, mas o que vai nos colocar numa condição melhor do outro lado da vida, e está na questão 65, o conhecimento da doutrina espírita facilita a nossa chegada ao mundo dos espíritos, e os espíritos dizem, claro que sim, porque antecipadamente nós sabemos o que vai acontecer do outro lado. Nós não vamos nos assustar, de maneira geral, ao vermos um corpo de um lado e o nosso corpo perispiritual do outro. Imagina a confusão de quem não é espírita. Quem não ouviu falar de perispírito, que vê que tem um corpo, que vê que tem um outro corpo, é uma confusão. Então os espíritos dizem, antecipadamente, já conhecemos isso. Mas o maior diferencial é a prática do bem. E enquanto espíritos imperfeitos, nós temos facilidade de entendimento, mas ainda estamos nas lutas do egoísmo, do orgulho. Por isso, planeta de provas e expiação, por isso somos imperfeitos. Porque já temos o despertamento, já fazemos a caridade, já somos capazes da mediunidade gratuita, dai gratuitamente o que gratuitamente recebestes. Já temos.
quando a gente vai ler características dos bons espíritos, algumas características que estão lá. Já temos a consciência que precisamos cuidar do pai e da mãe, e não deixá-los jogados à sua própria sorte. Já temos essa consciência. Mas da consciência para a prática é o que importa. É exercitarmos o que o estado de consciência nos mostra. E no mundo espiritual, esse estado de consciência ainda é um pouco maior, porque está sem o corpo. Então é lá que o compromisso é feito. Então eu vou levar uma existência de tantos anos porque vai ser o melhor para mim. Mas a gente esquece a nosso próprio benefício e quando a gente transita. Então uma informação que é importante. No momento dessa transição, que o Kardec vai tratar desse momento também no Céu e Inferno, no capítulo do passamento, capítulo muito importante, porque nenhuma religião fala sobre isso, não tem um entendimento tão claro como a doutrina tem. O que acontece nessa transição? As religiões não tratam. A doutrina espírita tem um capítulo inteiro no Céu e Inferno, quem puder dar uma olhada, seja num PDF, seja o passamento. O Kardec vem estruturar toda a ideia do que acontece no passamento. De maneira geral, mesmo para nós espíritas, porque ainda somos espíritos com nossos vícios, ligados muito à matéria, é um momento difícil. Então, o que é preciso nesse momento de passamento? A consciência e a luta, porque ajuda nós temos. Sempre. É uma mãe que partiu antes, é um pai que partiu antes, é um irmão, é um amigo, é o anjo da guarda. Ajuda nós vamos ter. André Luiz, no umbral, teve ajuda. Mãe, por que você demorou tanto? Não, eu não demorei. Você não me percebia pelo seu estado ali de confusão mental. A ajuda sempre vai estar. No momento que ele faz uma oração, faz a ligação e é resgatado do umbral. É assim conosco. Então, é preciso que nesse momento nós busquemos, primeiro, aceitar a ajuda que chega. Ao aceitar essa ajuda não é simples, porque precisamos, não é simplesmente nos jogar, precisa que de alguma maneira busquemos essa sintonia, que pode ser uma prece a Deus, busquemos de alguma maneira, para que no entendimento dos porquês que a gente tem, possamos seguir o nosso caminho. O nosso caminho, quando a gente desencarna, não é ficar preso na vida que nós levávamos, porque essa vida não nos pertence mais. Nós não temos um corpo. Nós não conseguimos nos comunicar, a não ser muito pontualmente com um médium aqui que nos ouve, um outro médium ali que nos... Mas não é isso. A nossa transição, nós precisamos dar continuidade, seguirmos para a pátria espiritual. Veja, gente, é fácil de entender, mas não é simples. Porque quando passamos para o outro lado da vida, estamos nos distanciando fisicamente do neto, da neta, do filho, do irmão, da mãe, do amigo, da colega ou do amigo da casa espírita. Não é simples romper com esses laços físicos. Porque os laços verdadeiramente construídos não se rompem. Mas nós ainda estamos muito ligados, e é normal, à questão física, ao abraço, ao carinho, ao sorriso, ao olhar físico. Então, sair no momento de transição e nos afastarmos para podermos voltar, e voltaremos, para revê-los num momento de mais tranquilidade, mais equilíbrio, é muito difícil. Mas precisa que esse passo seja dado. Porque todos nós vamos passar para o outro lado da vida. Quem já está nesse momento do outro lado da vida, precisa também dar esse passo. E ao dar esse passo, no momento certo, os seus porquês serão respondidos. Porque do outro lado da vida encontraríamos médicos, do outro lado da vida encontraríamos psicólogos, do outro lado da vida encontraríamos espíritos que estão à nossa frente, que vêm ao nosso socorro para nos atender, para nós termos. Por que morri tão jovem? Por que levei uma vida inteira na rua? Eu não sei o que é isso. Eu não consigo aquilatar o que é um espírito que vive a vida inteira na rua. O que eu consigo saber... 9h50, né? 10h50, né? O que eu consigo saber
E me lembra muito quando os espíritos perguntam isso lá na casa, porque a nossa casa espírita se chama Núcleo de Caridade Espírita Irmão Joé. E a nossa casa espírita, como a maioria das casas espíritas, e aqui também não foi muito diferente, começou da reunião de algumas pessoas, nos reuníamos com palestras, com estudos, uma espiritualidade. Muitos de nós frequentavam o Leon Denis na época, e ali naquelas reuniões, nós recebemos uma mensagem através da médium, que hoje é a presidente da casa, Cláudia Linhares, de um espírito que dizia: nós acompanhamos o grupo de vocês e estamos convidando vocês para fazer um trabalho de rua no dia 25 de dezembro, isso em 1991. Esse trabalho já vai fazer aí mais de 30 anos. Aceitamos o convite, fomos às ruas. A partir daí surgiu o convite para formar uma casa espíritas, e com 20 e poucos anos nos assustamos, fomos ao altivo. Conversamos também com o Dr. Herman, e o Dr. Herman nos tranquilizou, dizendo: é o caminho, podem seguir, só não façam mediunidade agora, mas podem seguir, os espíritos que estão com vocês, é a tarefa mesmo. E a partir daí surgiu o Núcleo de Caridade Espírita Irmão Joé, em 4 de janeiro de 1995. Também já fazendo aí ano que vem fazendo aí seus 30 anos de fundação. Mas por que eu trago isso? Porque para responder esses espíritos, mas eu estive na rua. Do pouco que a gente conhece da história do Joé e do que ele nos contou, o Joé foi um espírito que teve numa existência, ele foi um príncipe, então teve muitas possibilidades. E dentro daquela existência, ele não soube vivenciar essa oportunidade. Então, na última existência, e eu não sei aqui lá tá, se de príncipe foi para a última ou se teve algumas intermediárias, não importa, mas ele teve um retrato que ele trouxe, que ele foi um espírito de muita abastança, muitas possibilidades. Na última existência, ele morou na rua. Salvo engano, e a memória às vezes falha, foi aqui no Rio de Janeiro, ele foi um morador de rua. A existência inteira. Um pouco parecido, guardado de proporções, com a história do Padre Germano, também uma vida que não foi morador de rua, mas uma vida sozinho. Porque, vamos aquilatar, o que é viver sem pai, sem mãe, sem tio, sem irmão? Da caridade do próximo num planeta de provas e expiações. Não é simples. Mas ele viveu, então fica registrado quando os espíritos, mas por que eu tive uma vida assim? Porque foi necessário, se você viveu na rua. E é possível, o Joé mostra pra gente que ele venceu, porque muitas vezes ele diz: eu dava da minha comida para o próximo. Então, enquanto a gente tira do que sobra para dar 1 quilo, o quilo que sobra, e nós achamos, veja, é caridade. Então a gente não tem que dizer: meu Deus, eu faço tão pouco. Não, que a gente faça o pouco. Mas eu posso falar por mim. A minha caridade ainda é do que me sobra. E quando eu vejo Joé falando que ele dava do que ele não tinha, deixava de comer, é o nosso progresso de evolução. Então é possível, numa situação que eu estou desamparado, eu vivenciar aquilo que Jesus disse. Eu ir no ensinamento de Jesus. É possível. A gente não pode ter a desculpa de: mas a vida me contrariou tanto que eu perdi a minha existência. Não, não. Deus não coloca nos nossos ombros um fardo maior do que a gente possa carregar. Nós não fazemos isso com nossos filhos. Alguém faz. E nós somos imperfeitos. Deus permite que nos aconteça aquilo que nós precisamos. E é a reencarnação que vem deixar isso muito claro, para que a gente possa fazer a nossa escolha. Então eu não sou vítima? Não. Então o que me acontece é diretamente proporcional ao que eu fiz nessa existência ou na existência anterior? Tudo o que nos acontece é diretamente relacionado às minhas ações. Também é fácil de entender. Mas a partir do momento que eu entendo isso, eu tenho 2 caminhos a seguir. Por que desencarnei tão jovem? E me revoltar. Porque eu não aceito que a minha vida tenha sido tirada por eu ser tão jovem. Ou eu ir buscar em mim, com ajuda, porque se eu não sei, é porque tem alguma coisa aí que talvez eu não possa saber, ou não esteja preparado para lidar, ou quando o pai perguntar: por que de uma hora para outra minha filha foi atropelada e eu não sei da notícia, e ela pode vir, que dor é esta? A resposta está na nossa história. E a partir disto, a gente pode escolher o nosso caminho. Até aqui Deus foi bom. Aqui, Deus, você esqueceu de mim e eu me revolto. Ou fazer como o Padre Germano, que numa vida tão difícil, ele intuiu a reencarnação. Eu sei
Ele não crê que Deus é bom. Ele sabe que Deus é bom. E esse saber da bondade de Deus traz a ele a intuição e a ideia da reencarnação. Porque aí ele, com a reencarnação, eu explico a bondade de Deus. Eu entendo. Não, pela bondade de Deus, eu sei que está tudo explicado aqui com a reencarnação. Eu, como espírita, compreendo a bondade de Deus não por intuição, mas pela reencarnação. A reencarnação me faz ver a bondade de Deus. Os caminhos são vários. Padre Xemano é o contrário. Pela bondade de Deus enquanto padre, chegou a reencarnação. Então, que saibamos utilizar essa informação, que a reencarnação não seja uma palavra vã no vocabulário da doutrina espírita, ou mais uma palavra que a gente escuta em toda a palestra. A reencarnação é o pilar que faz nos dar resposta de muitas perguntas, dos muitos porquês da nossa existência. Que Deus abençoe a cada um de nós, que continuemos vindo à Casa Espírita, Centro Espírita de Clarencio, e nos dedicando ao estudo e à compreensão da doutrina espírita. Agradecemos ao nosso querido Carlos pela sua palestra, que Jesus te abençoe, você possa estar mais vezes conosco. Dando continuidade, vamos fazer a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo. Será comentado pelo seu José no momento dos passos. Estamos no capítulo 10, Bem-aventurados que são misericordiosos. Hoje os itens vão do 11 a 13. Leremos apenas o item 11 e o item 12. Não julgueis para não ser julgados. Que aquele que está sem pecado atire a primeira pedra. Item 11. Não julgueis para não ser julgados, pois sereis julgados segundo houverdes julgado os outros. E com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também a vós. São palavras de Jesus, segundo o Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 1 e 12. E o item, versículo 1 e 2. Item 12. Então os escribas e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher que havia sido apanhada em adultério, e a fizeram ficar de pé no meio do povo. E disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi surpreendida em adultério. Ora, Moisés nos ordenou, na lei, apredejar as adúlteras. Qual é, pois, a vossa opinião sobre isso? Falavam-lhe assim, tentando a fim de terem do que acusá-lo. Jesus, porém, abaixando-se, pôs-se a escrever com o dedo na terra. Como ele continuasse a interrogá-lo, Jesus levanta-se e diz: Que aquele dentre vós que está sem pecado, atire a primeira pedra. Depois, abaixando-se novamente, continuou a escrever sobre a terra. Mas eles, ouvindo falar daquela maneira, foram se retirando um após o outro, saindo primeiro os mais velhos, e assim Jesus ficou só com a mulher, porque estava no meio da praça. Então, levantando-se, lhe disse: Mulher, onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou. Ela respondeu: Ninguém, Senhor. Disse-lhe Jesus: Eu também não te condenarei. Vá e no futuro não peques mais. São palavras de Jesus, se encontra no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 3 a 11. Vamos pedir aos médios agora que, por favor, se levantem, se dirijam aos seus lugares. Lembremos a nós outros que as movimentações dos médios se fazem necessárias. Vamos nos manter em vigilância e pacificação, mentalizando a figura amada e querida do Mestre Jesus. Senhor Jesus, querido Mestre, Deus nosso Pai, de infinita misericórdia e bondade, é chegado o momento do passe, Senhor. Abençoe a cada médio que está exercitando o exercício da mediunidade. Que
que eles possam ser amparados, envolvidos por Ti, por toda essa espiritualidade amiga, benfeitora desta casa de Ministro Clarence. Abençoe cada companheiro que irá receber o passe, que possa receber os fluidos, Senhor, de muita energia, de muito fortalecimento e de muita paz. E abençoe os médicos que estão, Senhor, na fluidificação das águas. Que as águas também, Mestre, possam ser fluidificadas de acordo com a necessidade de cada um de nós. E abençoe o nosso querido Seu José, que nesse momento conduzirá os nossos pensamentos, que ele possa ser muito envolvido pelo seu guia e pelo seu mentor espiritual. Que seja em nome do Mestre Jesus, em nome de Deus nosso Pai, em nome de Clarence, de irmão Plácido, que pedimos a permissão a toda a espiritualidade amiga para darmos por iniciado o momento abençoado do passe. Que assim seja, graças a Deus. Antônio de Aquino nos diz assim: renovação do homem. Graças a Deus, que o amor único de Deus inspire todas as almas para o bem. Irmãos meus, às vezes, caminhando também pelo vosso mundo, encantamo-nos quase sempre diante das belezas que a natureza nos mostra. Caminhávamos por regiões nascidas as águas quase que como seguindo menos, às vezes bem cheios de imperfeição. E a água ia crescendo, transformando-se, ficando lamacenta, até que, atingindo o topo da montanha, desbruçava-se num princípio através da escarpa de pedra que a montanha oferecia. Descendo, como que fugindo pela escarpa de pedra, nós a vimos lá embaixo, chegando limpa, pura, cristalina. E o que isso chama atenção para qualquer criatura é que, após aquele período em que a água vai crescendo e se tornando impura, ela se resvala pela escarpa, fugindo, sofrendo, e lá embaixo ela se torna pura e cristalina. E por que isso acontece? Porque, como também acontece com as criaturas humanas, que percorrem caminhos cheios de impureza, impurezas que, dependendo da forma como essa criatura pensa e age, vai como que procurando impregnar-se pelo seu ser. A caminhada continua, vem o resgate, vem as provações. Se a criatura tem fé, se ela deseja vencer, ela percorre, como a água percorreu as escarpas de pedra e termina lá no plano, na planície da vida, com as imperfeições que tinham, que ser resgatadas, não mais contornando o seu espírito, que foi aos poucos fazendo com que as imperfeições fossem ficando atrás nas estradas percorridas. Olhais naturalmente o vosso mundo, e é possível que uma certa tristeza passe a envolver-vos, mas sois trabalhadores desta casa. Procurais, de qualquer forma, ter o título de espíritas.
então tereis que entender, como vos foi dito, talvez há mais de um século, que o mundo começa a se transformar. E essa transformação atinge o vosso planeta. Não vos deveis entristecer por isso, porque é da lei de Deus. A única coisa que nós concordamos que vos possa tornar tristes é perceber que o homem não quer transformar-se, mas a lei de Deus é soberana. E nessa transformação, porque passa o vosso mundo, as criaturas humanas que não quiserem modificar-se serão alvo de provações coletivas. Abandonando este mundo, criaturas estas que por séculos não conseguiram resgatar as suas faltas de acordo com as leis de Deus, indo para outros mundos. Não vos deveis entristecer. É a lei de Deus que se cumpre. É a transformação do planeta e é a necessidade de o homem transformar-se em homem justo, homem bom, homem do terceiro milênio. Assim como a água lamacenta descendo as escarpas da montanha, transformou-se em água pura e cristalina. Vós, irmãos meus, sois filhos de Deus, sois irmão do Cristo. Também descereis as encostas do sofrimento e atingireis a planície com as imperfeições que simbolizarão os dias escuros. Mas estareis com o espírito adornado por atributos de amor e caridade, transformando cada um de vós em vanguardeiros de um mundo melhor, em criaturas que propagam a fé, em criaturas que se dão as mãos para, numa corrente de amor e de caridade, aos poucos levantarem aqueles que caíram na estrada da vida. Nesse momento, vamos continuar com os nossos pensamentos, mentalizando a figura do Mestre Jesus, para que possamos ouvir a comunicação do plano espiritual. Em todos os corações aqui reunidos, encarnados ou desencarnados, germina o desejo sincero de caminhar pelos caminhos da vida, seguindo as lições que Jesus nos deixou. Muitos ainda julgam-se incapazes de fazê-lo. Alegam imperfeições. Mas todos que aqui estamos, nesta manhã, nesta casa espírita, somos todos aprendizes do Evangelho de Jesus através das luzes do Espiritismo. Alegar imperfeições para permanecer estagnado, parado no caminho, em vez de aprender a lidar com elas e, através da vontade,
perseverante, ir a pouco e pouco diluindo essas imperfeições para mais à frente estar plenamente identificado com as leis de Deus e com estas lições que Jesus nos deixou. Portanto, alimentem em vossas almas a fé, a esperança, a vontade, o desejo sincero de permanecer cada vez mais identificado com as leis divinas, com o Evangelho de Jesus e com esta doutrina que tanto tem a vos oferecer. Fiquem todos imersos e envoltos na paz de Jesus e também contando com o apoio espiritual dos seus protetores aqui presentes. Graças a Deus, Inácio. Graças a Deus. Então, Senhor Jesus, só nos resta agradecer. Agradecer por esses momentos de paz que recebemos nesta casa abençoada. Agradecer por esses estudos, Mestre Jesus, que tanto nos auxiliam quanto espíritos imortais. Senhor, abençoe a cada companheiro que aqui esteve, encarnado ou desencarnado. Que possamos, Mestre Jesus, como foi a comunicação do plano espiritual, ter fé, coragem, Senhor, para continuarmos nas nossas lutas diárias, sim, como nosso irmão colocou hoje, Carlos, na palestra, mas que tenhamos a fé que tudo vai passar. Que a espiritualidade amiga desta casa, Senhor, fortaleça cada um de nós. Fortaleça também o nosso bairro e o nosso mundo, Senhor. Que cada canto e recanto, Senhor, do planeta Terra, receba a paz, a força, a luz, Mestre. E que possamos ser mais solidários uns com os outros. E que ao sairmos daqui, Senhor, possamos levar esta paz. Mesmo se encontrarmos alguém que não queira sentir essa paz, que nós levemos a paz, Senhor. Que seja em nome do Mestre Jesus, em nome de Deus nosso Pai, em nome do nosso querido Clarence, em nome do nosso querido irmão Plácido, que pedimos a permissão de nossa parte material, a permissão para darmos por encerrados, Senhor, os trabalhos e estudos da tarde, da manhã de hoje. Que assim seja e graças a Deus.